Você sabe tocar algum instrumento musical, como um violão ou uma flauta, por exemplo? Instrumentos de corda e de sopro? Eu não sei, não tenho o menor talento para música, mas eu sei explicar para você como que esses instrumentos funcionam e como que se formam as ondas estacionárias que produzem os sons que a gente consegue ouvir quando toca esses instrumentos. E aí, quer entender como tudo isso funciona? Então fica comigo. Eu sou o professor Araújo, esse aqui é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou falar sobre as ondas estacionárias em cordas e tubos sonoros. Vamos lá? Opa, peraí. Antes, deixa eu pedir aquele negócio para você. Se gostar do vídeo no final, deixa aqui aquele seu joinha, se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda e ativa as notificações, hein, para ficar sempre por dentro dos novos vídeos que eu posto. Legal? Agora sim, vamos lá, vamos falar das cordas vibrantes primeiro. Considere uma corda com um certo comprimento L, limitada em seus dois extremos, uma corda presa como a corda de um violão. Se por um acaso a gente causar uma perturbação em algum ponto dessa corda, essa perturbação gera ondas que se propagam para os dois lados da corda. A gente vai chamar essas ondas de ondas geradoras. Então elas estão indo para os dois lados da corda, para as duas extremidades, e chegando nessas extremidades, essas ondas vão ser refletidas. Só que essa reflexão, numa extremidade presa, ela é uma reflexão com inversão de fase. De novo, inversão de fase. E o que isso quer dizer? Que ali naquele ponto a gente vai ter uma interferência destrutiva entre as ondas geradoras que estão incidindo e que estão sendo refletidas. Mas em outros pontos da corda, a gente pode ter interferências construtivas também, já que a gente tem ondas indo e vindo nos dois sentidos. Então essas interferências construtivas e destrutivas em diferentes pontos da corda, entre as ondas geradoras, as ondas originais que a gente produziu, vão acabar produzindo padrões de vibração dessas cordas, chamados de ondas estacionárias. Olha aqui alguns exemplos de padrões de vibração. Dá uma reparada primeiro nesses pontinhos marcados em rosa aqui. O nome desses pontos é ventre, então são os ventres da onda que se formam ali. Eles têm esse formato, ali você tem uma grande amplitude de vibração, porque ali acontecem interferências construtivas entre as ondas geradoras. Já os pontinhos azuis são chamados de nós. Nesses pontos não existe vibração da corda, porque ali sempre vão acontecer interferências destrutivas, de novo, entre as ondas geradoras que você produziu quando perturbou a corda lá no começo, né? Então você tem sempre os ventres com a máxima amplitude de vibração e os nós, onde não há vibração por conta da interferência destrutiva. Beleza, agora a gente vai analisar matematicamente esses padrões de vibração. Então, reparem que os padrões formam umas figuras, ali uns gominhos, que se chamam lóbulos. Lóbulos, igualzinho das suas orelhas, esse mesmo. Pois é, um lóbulo está sempre entre dois nós e ele contém um ventre bem no seu meio. Galera, o tamanho de um lóbulo, ou seja, a distância entre dois nós consecutivos, é sempre igual à metade do comprimento de onda das ondas geradoras que produziram esse padrão. Para o nosso primeiro padrão, estou colocando ali λ1 sobre 2. No segundo padrão de vibração, eu tenho outro comprimento de onda. Então, coloquei ali λ2 sobre 2. Reparem que esse é o mesmo comprimento, é a mesma distância que a gente tem entre dois ventres consecutivos. E já no nosso terceiro padrão, onde tem outro comprimento de onda menor ainda, a gente vai ter um λ3 sobre 2. Ok? Então reparem que a gente tem o λ1 sobre 2, λ2 sobre 2, λ3 sobre 2. Bom, até aí acho que está tranquilo, né? Mas aí você pode me perguntar... Araújo, não existe um nome para esses padrões de vibração? E a resposta é sim, existe. Cada um deles tem um nome. Esse primeiro padrão de vibração, esse aqui, com o gomo maior, com o lóbulo maior, a gente chama de harmônico fundamental ou primeiro harmônico. Toda vez que você toca uma corda, o som que você ouve tem a mesma frequência desse harmônico fundamental. E aí os outros padrões vão ser chamados de segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico e daí por diante. Agora vamos dizer que essa corda tenha um comprimento L.
Analisando cada um dos harmônicos, eu posso dizer que no primeiro harmônico, o L, comprimento da corda, é igual a metade do comprimento de onda das ondas geradoras, ou seja, 1 lambda 1 sobre 2. No segundo harmônico, a gente tem dois gominhos, dois lóbulos, então o comprimento da corda L é igual a 2 lambda 2 sobre 2. E no terceiro harmônico, já deu para você entender, eu acho, você vai ter 3 lambda 3 sobre 2. Reparem que a gente pode tirar uma regra disso, existe um padrão. Qual é esse padrão? O comprimento da corda é igual a um número inteiro n multiplicado pelo lambda dividido por 2. E esse n quem é? É exatamente o número do harmônico. 1, 2, 3, 4, que vai coincidir com o número de ventres ou o número de lóbulos que você tem nesse padrão de vibração. Bacana, né? Mas a gente sabe da ondulatória que V, velocidade de propagação da onda, é igual ao comprimento de onda lambda multiplicado pela frequência. Então, se eu usar essa equação aqui para substituir o lambda por V sobre F, a gente vai ficar com L igual a NV sobre 2F, e isolando a frequência, nós vamos encontrar uma equação que nos dá a frequência de cada um dos harmônicos, de cada modo de vibração. Então, essa frequência de cada harmônico, ou do harmônico de ordem n, é igual a n, o número do harmônico, vezes a velocidade de propagação da onda na corda, dividido pelo dobro do comprimento. NV dividido por 2L. Legal, né? Mas é mais legal ainda aplicar essa equação numa situação que você possa visualizar, que você possa comparar com aquilo que você conhece do seu dia a dia, da realidade, né? Vamos pensar aqui num violão. Para ajudar a nossa análise, eu vou usar também a equação de Taylor, que diz que a velocidade de propagação de uma onda numa corda é igual à raiz da tração nessa corda dividido pela densidade linear. Densidade linear é a massa da corda sobre o comprimento. Quanto mais grossa for a corda, maior a densidade, quanto mais fina, menor a densidade. Bom, no violão, as cordas de cima têm uma densidade maior e as cordas de baixo têm uma densidade menor. Quanto maior for a densidade das cordas, menor vai ser a velocidade de propagação das ondas e, consequentemente, menor vai ser a frequência de vibração. Uma frequência de vibração menor significa o quê? Um som mais grave. E você pode reparar que no violão, as cordas de cima, as mais grossas, têm um som mais grave. Já as cordas de baixo, as mais finas, têm um som mais agudo. Outro exemplo, pensa no instrumento o baixo, o contrabaixo. As cordas do baixo, que emitem um som bem grave, bem baixo, elas são bem grossas, têm uma grande densidade. Justamente por conta disso que a gente está vendo aqui. Legal, agora, e se você quiser afinar o violão? Como que a gente afina o violão? A gente tem que mexer nas tarraxas e mudar a tração das cordas, esticar mais ou esticar menos essas cordas. Quando você aumenta a tração numa corda, você vai aumentar a velocidade de propagação das ondas. E aumentando a velocidade de propagação das ondas, você aumenta a frequência de vibração. Ou seja, você vai ouvir um som mais agudo. Pode reparar que quanto mais esticadas estiverem as cordas do violão, mais agudo é o som que ele emite. Agora, e para tocar o violão? O que você faz para mudar as notas? Você pressiona a corda em diferentes pontos. Quando você pressiona a corda num certo ponto, você está limitando o comprimento da corda que pode vibrar. Você está mudando o L. E aí, se você aproximar o seu dedo, por exemplo, do corpo do violão, você vai diminuir o comprimento da corda que está vibrando. Diminuindo esse comprimento, o que vai acontecer? Você vai aumentar a frequência de vibração e o som vai ficar mais agudo. Pode reparar que nos solos de guitarra, por exemplo, os sons mais agudos saem quando o guitarrista segura as cordas muito próximo ali do corpo da guitarra, Então isso explica perfeitamente, galera, olha que legal, o funcionamento dos instrumentos de corda, seja um violão, um baixo, um cavaquinho, um ukulele, sei lá, que instrumento que você toca, que você conhece, todos vão obedecer às leis da física. É lindo isso, né? Faz sentido, não faz?
Claro que faz, porque é física e física faz sentido. Ah, na boa, eu acho que isso vale uma curtida já no vídeo, hein? Eu acho que vale uma inscrição no canal, diz aí. Bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora dos tubos sonoros. Primeiro, os tubos abertos, que a gente chama assim porque eles são abertos dos dois lados, nas duas extremidades. Quando você tem uma onda se propagando por um tubo desse e ela atinge a extremidade do tubo, essa extremidade aberta, vai ocorrer ali uma reflexão também, só que é uma reflexão sem inversão de fase. Então, se ali naquele ponto vai ocorrer uma reflexão sem inversão de fase, vai ocorrer também uma interferência construtiva entre a onda geradora que está chegando e a que está sendo refletida. Por isso, sempre numa extremidade aberta de um tubo, vai aparecer um ventre de uma onda estacionária. Olha só, todos os padrões possuem ventres na extremidade aberta. Então vamos analisar agora de novo matematicamente esses padrões de vibração que aparecem nos tubos abertos. A gente também vai chamar esses caras de harmônicos. Então a gente tem lá o primeiro harmônico, o harmônico fundamental, o segundo, o terceiro, e poderia ter também quarto, quinto, sexto, o harmônico que a gente quisesse. Reparem que no primeiro harmônico, ou o harmônico fundamental, eu tenho ali duas metades de um lóbulo. Mas se eu encaixar direitinho, reparem também que eu posso formar um lóbulo inteiro. Isso quer dizer que ali a gente tem metade do comprimento de onda da onda geradora. E chamando de L o comprimento do tubo, eu posso dizer que L é igual a metade do comprimento de onda, λ1 sobre 2. Já no segundo harmônico, a gente tem um lóbulo inteiro mais duas metadinhas. Organizando direitinho, repara que a gente tem dois lóbulos, ou seja, duas metades de um comprimento de onda. Por isso, L é igual a 2λ sobre 2. E no terceiro harmônico eu tenho dois lóbulos completos mais duas metades. De novo, ó, organiza direito que fica bonito e você enxerga ali 3λ sobre 2. 3 metades do comprimento de onda das ondas geradoras. Ah, mas de novo, a gente tem uma regrinha, hein? Fácil de enxergar. Reparem que a gente pode dizer que o comprimento de onda, o comprimento da corda, desculpem, é sempre igual ao n, o número do harmônico, multiplicado por λ sobre 2. E aí, de novo, se eu trocar λ por v, velocidade de propagação, sobre f, a frequência, e depois isolar a frequência, a gente vai chegar nas mesmas frequências que encontramos para as cordas vibrantes. Ou seja, a frequência do harmônico de ordem n é igual a n, o número do harmônico, vezes a velocidade de propagação no tubo, do som no tubo no caso, dividido pelo dobro do comprimento L desse tubo. Um instrumento onde é muito fácil a gente aplicar essa teoria é a flauta. Essa aqui é de quando eu era hippie, morava em São Tomé das Letras, andava descalço, tinha cabelão e a barba desgrenhada. Pois é, isso um dia já aconteceu. Ou será que não? Bom, na flauta, a gente tem vários furinhos aqui. A gente tem o apito aqui na parte de cima e tem vários furinhos. À medida que eu fecho os furos ou abro os furos, eu mudo o comprimento do tubo onde o som está vibrando. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Se eu for aumentando o comprimento do tubo, o som vai ficando cada vez mais grave. E por que isso? Repara ali na equação ó, que quanto maior for o comprimento, menor é a frequência e mais grave é esse som. Agora, se eu for diminuindo o comprimento do tubo, abrindo os furinhos da flauta, repare que o som vai ficar cada vez mais agudo. Olha lá. Vai subir a cobra, hein? Pronto. Vimos os tubos abertos, agora eu acho que vale aquela inscrição, hein? Não é por nada não, mas eu acho que agora está valendo já. Mas ainda falta a gente falar dos tubos fechados. Então os tubos fechados são aqueles fechados em uma das extremidades. Só uma, não pode ser fechado nas duas, tá? Agora o que vai acontecer? Na extremidade fechada do tubo, a gente tem uma reflexão com inversão de fase. Isso vai produzir uma interferência destrutiva e, consequentemente, na extremidade fechada nós vamos ter um nó.
Então reparem que agora a gente tem um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta. E isso mudou os desenhos dos harmônicos que a gente pode formar nesse tubo. Vamos analisar esses caras. Ó, reparem que no primeiro harmônico, esse daqui de cima, a gente só tem meio lóbulo. E se um lóbulo completo tem um tamanho de meio comprimento de onda, meio lóbulo tem um tamanho igual a 1/4 do lambda, 1/4 do comprimento de onda. Agora, analisando o nosso segundo padrão que está aqui, reparem que a gente tem um lóbulo e meio. Ou eu também posso dizer que ali eu tenho 3 metades de lóbulo. Ou seja, nós temos 3 lambda sobre 4. E, finalmente, no último padrão que está desenhado, eu tenho 2 lóbulos completos mais meio, ou posso dizer que eu tenho 5 metades de lóbulo. 5 lambda sobre 4. Olha a análise que a gente vai fazer. Ó. Chamando de L o comprimento do tubo, nós temos ali as equaçõezinhas. L igual a 1 lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4 e 5 lambda sobre 4. Reparem que o padrão mudou. Agora a gente está indo de 1 para 3 para 5 e sempre lambda sobre 4. A regra que a gente pode escrever para esse tubo é que o nosso L, o comprimento do tubo, é igual a um número ímpar, n, vezes lambda sobre 4. Isso significa que nós só temos aqui nos tubos fechados os harmônicos de ordem ímpar. Então a gente passa do primeiro harmônico para o terceiro harmônico, depois para o quinto, depois para o sétimo, nono e daí por diante. De novo, tubos fechados não formam os harmônicos de ordem par, apenas aqueles de ordem ímpar. E aí a gente pode continuar a desenvolver a nossa regrinha, né, do L igual a n lambda sobre 4. Isso vai se transformar em L igual a n vezes v sobre 4f. E isolando a frequência, a gente tem as frequências dos harmônicos produzidos num tubo fechado. Então essas frequências são dadas por n ímpar vezes a velocidade de propagação do som, dividido por 4L. Então reparem que essa equação é diferente. Legal, né? Agora, olha só onde que a gente vai aplicar isso. Eu vou aplicar aqui, ó, nessa garrafa com chá. Isso aqui é chá, tá, gente? Se eu soprar o bico da garrafa, ó, eu consigo produzir um som. Agora, eu vou tomar um pouquinho do chá. E vamos tentar agora de novo para ver o que acontece. Olha, mudou o som, né? Ficou mais grave. Vou tomar um pouco mais de chá. Vamos tentar de novo. Olha, tá mais grave ainda. Vou tentar de novo. Ah! Reparou que quanto mais eu tomo chá, mais grave fica o som? Será que o chá está mudando alguma propriedade no meu sopro que faz o meu sopro produzir um som mais grave? Claro que não, né? O que está acontecendo é que a gente tem aqui um tubo fechado, ó, formado entre o gargalo da garrafa e o chá. E aí, quanto mais chá eu tomo, mais baixo fica esse nível e maior fica o comprimento desse tubo. E aí, aumentando o comprimento, a gente tem uma frequência cada vez menor e, consequentemente, um som cada vez mais grave. Não é? Estão servidos? Deixa eu tomar mais um pouquinho. É isso aí então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se divertido, tenham aprendido bastante. E não custa lembrar, né? Se gostou, dá aqui aquele seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para que cada vez mais gente saiba do canal, assista os vídeos, entenda a física e saiba o quanto que a física é linda, é maravilhosa e quanto que ela faz sentido, porque ela sempre faz sentido, né? Bom, valeu por assistirem, um abraço e até o próximo vídeo.